Sirin acorda e fica muito assustada ao encontrar flores em sua cama. Ela pega o bilhete onde diz: "Queremos ter certeza de que você recebeu o nosso recado." Morrendo de medo, Sirin se pergunta o que é isso. Atice entra no quarto dela, vê as flores e pergunta de onde elas saíram. Sirin diz que as comprou ontem. Atice sai. Sirin joga as flores no lixo e diz: "O que aconteceu? Como alguém entrou aqui na minha casa? Eu fiquei louca. Jale diz a Sinan que tem uma novidade. Sinan diz que já está sabendo. Jale pergunta como que ele ficou sabendo sobre isso. Sinan diz: "Eu ouvi por aí. Então, não quer comemorar?" Jale diz que não sabe se ainda é o momento de comemorar. Sinan diz: "Tá bom, vamos quando sair a sentença." Surpresa, Jale pergunta se pode saber de que sentença ele está falando. Sinan diz que é do divórcio dela, que acha que todo mundo do hospital já está sabendo e a parabeniza por ter tomado aquela decisão. Jale diz: "Chega, eu não me separei para ir atrás de ninguém como você. O assunto aqui é importante e temos que conversar." Sinan pergunta o que é mais importante que isso. Jale diz que achamos alguém compatível com a Barra. Mas Jale diz que tem uma notícia ruim. Sinan diz que não quer ouvir, que ela não vai estragar o dia dele e se afasta. Jale diz que a notícia ruim é porque quem é compatível é a Sirin. Piril está colocando as malas no carro para viajarem para os Estados Unidos. Swat chega, diz a ela que o Alp fez uma grande burrada e conta que ele passou no bairro da família da Barra e foi visto. Piril fica muito nervosa e pergunta ao pai por que ele foi fazer isso. Swat diz para ela ficar tranquila, manter a calma e conta que o Alp encontrou a irmã da Barra. Piril diz: "O quê? E não me falou?" Então o Alp descobriu? Já sabe que eles estão vivos? Swat diz que não, que o Alp não descobriu nada. Sarp se aproxima deles nesse momento e diz: "O que é que eu não sei? O que eu não posso saber? Ele se aproxima de Piril e diz: "O que você tem para me falar? Eu quero saber o que é. Fala logo, eu tô esperando. O que aconteceu que você ficou com essa cara de assustada?" Irritado, Sarp diz para Piril responder logo o que está escondendo dele. Piril diz que aquilo é só um mal-entendido, ela não está escondendo nada. Sarp diz: "Não mente assim para mim. Se você não me falar logo, você vai para os Estados Unidos sozinha, tá entendendo?" Swat diz que tá bom, que vai falar, que o que estão escondendo é muito importante e ele precisa saber. Sarp diz que tá ouvindo e Swat diz que não sabe nem por onde começar a falar. Barra tira a aliança e guarda em uma caixinha. Sarp diz a Piril que ela e as crianças vão sozinhos para os Estados Unidos. Piril diz: "Como assim?" Sarp não responde ela e chama Swat para acompanhá-lo. Piril pede para conversarem direito. Sarp não se importa com os apelos de Piril. Manda o motorista tirar suas malas do carro e diz a Swat: "E o senhor? Vamos no meu carro comigo, porque não quero que o senhor tente falar com ninguém. Eu não vou permitir que continue me enganando. A partir de agora as coisas não vão ser mais como o senhor bem entender. Tá me ouvindo?" Sarp diz a Swat que fez o jeito dele por muitos anos. As coisas sempre eram do jeito dele. Swat diz que o que fez foi pro bem dele. Do contrário, eles iam ter um problema. Sarp sai com Swat e Piril fica chorando. Jale diz a Sezai que a Sirin pode ser a doadora de medula para a irmã, mas não sabe qual a melhor forma de falar isso para ela, porque ela vai usar isso de desculpa para criar algum problema. Sezai diz a Jale que assim como ela pensa na sua paciente, ele também tem que zelar pela sua. Jale diz que entende isso, mas a Barra precisa muito disso para sobreviver. Sezai diz: "Olha, que a Barra pode morrer nós sabemos, mas a Sirin também pode tirar a própria vida. E por isso vou sugerir que vocês não a obriguem a isso e também não fiquem insistindo. Se ela não quer, deixa pra lá. Evitem pressionar a Sirin para isso." Jale diz que se pudesse daria uma lição na Sirin e a obrigaria a doar a medula, mas não pode fazer isso. Piril e os filhos partem em direção ao aeroporto. Swat leva Sarp para ver a mãe. Julide diz: "Sarp, meu filho." Corre até ele e o abraça. Sarp se recorda da última vez que viu a mãe.
Ele a afasta e diz: o Sarp está morto. O seu filho está morto, mas eu quero saber quando se encontraram e por que não queriam que eu soubesse. Quero saber desde quando você está morando aqui. Em seguida, nós veremos Piril se lembrando do que o pai disse para Sarp. Swat disse: Alp, escuta, do que estávamos falando aquela hora e que não te contei foi da sua mãe. Surpreso, Sarp perguntou o que tinha sua mãe. Swat disse que a mãe dele está sob a sua custódia desde que a encontrou, que ela quis dar uma de esperta com ele porque quando soube que ele estava vivo, começou a pedir coisas e ia chantageá-lo com o que descobriu. Swat disse que Julide começou a ameaçar de avisar as autoridades e ele teve que contê-la. Julide diz a Sarp que faz tempo que pede para aquele homem deixar ela ver ele e que implorou para ficar com a família e conhecer os netos numa boa. Swat diz que eles esperavam encontrar uma mulher que fosse normal, não alguém que fosse tão gananciosa. Swat diz que no começo não falaram nada porque pensavam em todos os problemas que ele já tem e acharam melhor não falar para ele para não ficar abalado com isso. Sarp diz que a mãe nunca o afetou em absolutamente nada, que só queria que ela tivesse uma ajuda. Porque queria esquecer que ela nunca se deu ao trabalho de cuidar dele. E isso é tudo. Julide diz: eles estão te escondendo mais coisas. Presta atenção. Esse homem e a filha dele estão só mentindo para você. Swat diz que aquilo é mentira. Sarp pergunta que história é essa. Swat intimida Julide com o olhar. Sarp chega bem pertinho da mãe e diz: agora você vai me falar que mentira é essa. Swat está atrás dele e balança a cabeça negativamente para ela não falar. Julide então diz para Sarp deixar para lá, porque nunca vai acreditar nela, porque para ele não é nada, e se tranca no quarto. Sarp bate na porta, grita para a mãe abrir e explicar o que quis dizer, que termine de falar o que começou. Sarp diz que não vai embora até ela falar para ele tudo o que tem para dizer. Depois de algum tempo, Julide abre a porta do quarto e Sarp pergunta o que estão escondendo dele. Julide diz: eles estavam escondendo que eu estava morando aqui nessa casa, que eu sabia que estava bem, que tinha mudado. E o pior de tudo, Sarp diz: o que é? Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.